E vamos para mais um cafezinho e vamos falar de War Room, pressão e prevenção. E vocês não gostam da minha que eu tenha uma boa saúde mental, né? Vamos lá? Esse cafezinho foi pedido aqui pelo Pedro Dev P2P. Opa! Antes de assistir o vídeo, vou sugerir um cafezinho. War Room, pressão e prevenção. O cara não quer que eu tenha uma boa saúde mental, né? Então vamos lá, vamos falar disso aí, né? Bom, eu tenho uma larga experiência com War Room e assim, eu vou dar aqui um paralelo do primeiro assim, uma War Room que hipotética, né? Não vou falar que já aconteceu, que não aconteceu, né? Mas assim, tipo, a War Room dos pesadelos e a War Room dos sonhos, assim, porque o War Room é uma coisa comum, galera. Acontece, tipo, se tem problema em produção, muitas vezes tem que criar aquela reunião que vai ter diversas pessoas e tem seus motivos. Mas vamos falar primeiro do pesadelo, assim, a War Room que ninguém quer estar porque é um saco, né? A War Room, ela acontece por um motivo muito básico, assim, teve um problema em produção e esse problema está impactando a bufunfa, né? Porque se tem problema em produção e não impacta a bufunfa, foda-se, resolve aí, tem até daqui até o próximo 29 de fevereiro pra resolver, né? Mas, quando a War impacta o dinheiro, o faturamento, não, aí entra aquela coisa que abre uma salinha ali, bota um monte de diretor, que eles ficam só escutando, fica dando pitaco, né? E tenta, a primeira coisa que eles fazem é tentar encontrar um culpado. Por que tá isso aí? Não, quem foi que fez? Quem foi que fez? Foda-se quem foi que fez, cara. Foda-se, tipo, não estamos interessados em quem foi que fez. Vamos resolver. O primeiro problema, e é assim. E aí eles ficam falando o quê, né? Eu já participei do Morrum, né? Que o cara vai assim, não, o cara que tava lá do suporte, não, eu sei o que está acontecendo. Eu falei, tá bom, né? O cara sabe o que está acontecendo. Ele falou, o erro tá aqui, aí ele chegava e falava, o erro tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, tipo, eu lembro que essa é o War Room, eu fiquei 3 dias pra tentar corrigir o erro que o cara corrigia. Só que aí eu corrigi o erro e apareci em outro lugar. Corrigiu, até o momento que assim, o cara ele era muito centralizador, né? Ególatra, óbvio, assim, ele era foda pra caralho, bonitão, assim, o cara era foda, né? E aí o cara era muito centralizador, como todo ególatra, né? E ele tentava. Até uma hora que eu falei assim: olha, você não vai falar agora. Eu dei um, por favor, me deixa falar. E por favor, eu falei assim: por favor, não me interrompa! Não me interrompa! Eu não quero ser interrompido! Eu falei assim, né? Aí eu falei assim: nossa, o meu diretor vai ficar puto. O meu chefe não tava, ele tava de férias, né? O meu diretor não tava de férias, tava o chefe do meu diretor. Janeiro meio que todo mundo tinha ligado, foda-se, né? E aí eu falei, não me interrompa! Fiquei bravo com os caras, né? E os caras eram acima de mim, né? E aí eu falei assim, não, eu não quero saber o que você pesquisou. Eu conheço a ferramenta, eu quero saber o seguinte, quais são os sintomas, o que está acontecendo. E, e aí eu falei, ó, aí o cara começou a explicar, não, é isso aqui que está acontecendo. Tá, e eu, assim, e aí eu comecei a fazer pergunta, beleza, mas isso aqui está acontecendo por quê? A gente tem que saber porque isso aqui tá acontecendo por quê. Eu perguntei, tal ferramenta, você consegue. Aí eu pensei assim, você consegue me pegar o tal log, tal ferramenta? Não tem erro na tal ferramenta. Eu falei, eu tô pedindo a porra do log dessa porra dessa ferramenta. Você pode me dar a porra desse log? Eu ficava puto, você pode me dar a merda desse log? Aí me dava. Era basicamente o seguinte, né? Basicamente uma ferramenta tal começou a jogar registros no passado e aí, puff, tudo explodiu. Só que, cara, era a coisa. O negócio começou a gerar. O negócio que tava dando problema não tava. Então, né, não tinha nenhum exception, não tinha nenhum warning, não tinha nada, nada, nada. Só que o que ela gerava demorava. A gente tem pipelines, demorava duas aplicações para gerar erro. Então, assim, ó, você tem que corrigir isso aqui. Enquanto isso aqui não terminar, não parar de gerar registro com o timestamp zero, você não vai corrigir o problema lá na frente, né? Então a gente demorou o quê? Uns 5 dias para encontrar o problema. E o problema por quê? Porque alguém já veio com a solução pronta, né? Então eu tinha um chefe que ele falava muito assim: nunca me fale de solução. Se a gente tá com um problema, me fale do problema. Vamos lá, tentar fazer um problema. E aí, assim, aí você tem o lado bom de como solucionar problema. Tanto que eu elogiei esses dias uma palestra que eu vi da do Dev Java Grill, que assim, né, tinha lá, a menina tava botando assim, quando você tem um problema, você tem que elaborar uma hipótese
provar a hipótese para validar se realmente aquilo é o problema. Porque não adianta você construir soluções com problemas que não existem. Cara, você está perdendo seu tempo. Principalmente em Ohun. Em Ohun você está gastando... Cara, Ohun são as coisas mais caras de uma empresa. Porque você pega um monte de diretor, joga numa sala, aí o cara não fica fazendo o trabalho dele, fica escutando aquilo ali para tomar ação. Ou seja, é um negócio que gasta muito dinheiro e tem uma explicação. Eu vou mostrar um dos casos da explicação, né? E tem uma explicação, né? Para fazer isso, né? Então, o grande problema nosso é que muitas vezes a gente vem com soluções prontas sem estarem bem validadas. Então a gente tem que validar. E aí na validação é aquela coisa, você joga uma hipótese, você valida aquela hipótese. Mas tem que validar bem, tá, cara? Nem o que eu falei aqui, eu demorei um tempão para conseguir chegar numa hipótese, e quando eu cheguei numa hipótese, eu precisava o quê? Precisava de um log de uma aplicação. Eu só queria ver o quê? Qual a porra dos timestamp que um outro sistema estava gerando. E aí quando chegou, eu falei, ó, minha hipótese está válida. A gente está gerando timestamp no passado. Se está gerando timestamp no passado, tudo aqui vai ter errado. E vai ter que reprocessar tudo aqui baseado no começo do ano. E não adiantava corrigir um null pointer exception. Porque assim, muitas vezes, cara, o erro acontece, um null pointer exception em tal lugar. Aí você fala assim, cara, mas não é impossível dar um null pointer exception ali. Impossível. Teve uma que era mais ou menos assim, né? A gente tem uma ferramenta que é um framework low code. E aí o cara tinha mudado uma. Assim, começou a dar um null pointer exception. Eu falei assim, é impossível dar um null pointer exception. Impossível, impossível. Não, mas deu. Não, é impossível. Tipo, é impossível. Não, mas deu. Eu falei, não, é impossível. Tipo, é impossível. Se deu, é porque fizeram merda. Não fizeram merda. Aí eu falei assim, ó. Aí eu falei pros caras. Aí eu cheguei e falei assim, ó, me consulta tal coisa, tá? Como é que, eu falei assim, como é que esse dado tá gerado assim? Não, você que tem que explicar. Não, eu não. Nossa aplicação, com essa configuração que você dá aqui, não gera dado. Vocês mudaram a configuração? Não, ninguém mudou a configuração, não. Vocês mudaram a configuração. Não estou perguntando. Vocês mudaram a configuração. Não, ninguém mudou. Vocês mudaram a configuração. Aí ficou aquele jogo de ego, né? Porque o grande problema da Warroom é você admitir o erro. Você admitir o erro cara, alguém tem que admitir um erro. Porque, assim, o erro chegou em algum lugar. E as pessoas vão o quê? No jogo de ego. E elas vão num jogo de erro por quê? Pelo medo da punição. A punição, cara, assim, puta, cara, assim, beleza, deu um erro ali, cara, erros acontecem. O que a gente tem que ver, e aí vou falar no final, é assim, como a gente vai conseguir não errar de novo. Porque erros acontecem, galera. Erros acontecem. O grande problema, assim, todo filme de desastre começa com o cientista sendo ignorado, né? Eu tô agora mesmo com um problema que a gente tem 99% de degradação no sistema, que começou com eu falar, isso vai dar merda, a gente vai ter que refactorar essa classe aqui. Não vai me refactorar, que vai ser muito caro. 99% de degradação é mais caro do que refactorar a classe, né? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Então, um dos grandes problemas é o Warroom dos pesadelos é quando você tem pessoas que não querem admitir o erro, porque erro pode ser motivo de punição. E aí, assim, porque a pessoa é avaliada pelo quê? A pessoa nunca é avaliada pela evolução dela. A pessoa é avaliada pelos acertos e erros que ela teve. Então, se a pessoa só acertou, beleza. Agora, se a pessoa está evoluindo, cara, a gente está sempre evoluindo. Tipo, eu posso fazer um deploy em produção que vai causar um erro gigantesco. Posso. Plenamente possível. Tenho 20 anos de experiência, plenamente possível. Aliás, já fiz vários números. Nossa! O tanto cara, eu já consegui num aplicativo de corrida apagar todas as medalhas de todo mundo. Obviamente eu entreguei a solução muito rápido, né? E ela não foi aceita por Receis, apesar de eu provando que ela funcionava, né? Fiz um dump e provei que ela funcionava, mas ninguém não aceitou. Mas tudo bem, né? Tipo, mas isso faz mais de 10 anos, né? E o erro não era meu, o erro era um outro erro, que eu fiz um deployment, eu validei os dados, tava tudo certo, mas eu tinha uma assumption, como é que eu traduzo assumption? É uma assumption errada, né? Então, assim, né? E qual que é o Warroom dos sonhos? A Warroom dos sonhos é quando, assim, tipo, a gente chega, a gente tá focado no erro, tipo, cara, a gente tá dando um erro aqui. Então vamos levantar o maior possível. E alguém assim, ó, as pessoas, elas não levantam soluções, elas levantam hipóteses. Não, e se tiver o erro em tal lugar? Tá bom, como é que a gente prova que o erro em tal lugar? Porque assim, uma das grandes questões de Warroom é que você não pode sair mexendo aleatoriamente no sistema, porque é um sistema de produção. Você tá mexendo no sistema de produção. Você não vai ali, sei lá,
desligar tal sistema. Você não vai, você não pode. Tipo, cara, ali tem produção, tem dinheiro rolando ali. Então você tem que saber onde mexer, né? E aí você tem que quê? Levantar uma hipótese, mostrar como se prova aquela hipótese, provou aquela hipótese, beleza, então é isso que está gerando erro, então vamos corrigir. Só que depois de corrigir o erro, você vai ter que fazer o quê? Ó, beleza, agora a gente vai ter que fazer o levantamento de todo o impacto que esse erro deu, beleza. Ah, ele gerou tantas coisas registros. Como é que a gente corrige esses registros? Você tem que fazer o quê? Fazer um levantamento. Depois que terminou, e aí corrige o erro, beleza. Calmou os ânimos, né? E aí, o que você faz? Você faz o levantamento do impacto que aquele erro deu. Ah, não, gerou tais registros, a gente vai ter que atualizar eles. Beleza, manda eles. No nosso caso, eu trabalho com Kafka, né? Manda eles para um tópico. Isso acontece direto. Manda eles para um tópico. A gente vai reprocessar esses dados, depois vai mandar de volta para o tópico original. E aí eles vão ser reprocessados de forma correta. Tem cheio disso aí, né? Às vezes manda para um tópico, aí altera o campo, né? Bota a data lá correta e aí ele volta para o campo. Para quê? Para ele ser reprocessado normal, passou pelo sucesso. Aliás, onde eu estava trabalhando um pouquinho nessas funcionalidades e sucesso, funcionou, né? Eu falei assim, tipo, por que tem um monte de diretor lá? Teve alguns casos que eu trabalhei, né? Que foi muito engraçado. Teve uma vez a gente estava com uma grande empresa de Kafka Management, era uma grande empresa de Kafka Management, de Kafka gerenciado, uma grande telecom, eu lá com um bando de gente que eu não sabia quem que era, e assim, olha, eu preciso do log do Kafka, né? E a empresa de Kafka, não, nós não vamos prover o log, nós não vamos prover o log, nós não vamos prover o log. Aí uma hora um cara, tipo, tirou lá, oi, tudo bem, meu nome é tal, eu sou o diretor em tal empresa, e você vai prover o log. Você vai prover o log, ou amanhã o seu currículo vai estar no LinkedIn como Open to Work. E assim, tipo, o cara. E ele falou assim: por que eu teria, né? Porque assim, cara, ou você vai prover a porra desse log agora, ou eu quebro o contrato amanhã. Porque eu sei que a empresa tal pode me fornecer. Mas o que estava acontecendo ali, né? Era basicamente um jogo de poder. Onde a empresa que fornecia o Kafka pra gente, ela não queria fornecer o log porque ela tinha feito alterações no Kafka, né? Ela tinha feito alterações no Kafka, né? E aí ela não queria mostrar que o log era diferente, né? E o nosso problema era um problema de rebalance. Tava tendo um rebalance, a gente não sabia onde ia esse rebalance. E aí aconteceu, o cara acabou não fornecendo o log, né? Mas aí entrou mais uns 2, 3 gerentes dele e falou assim, ó, a gente tá tendo um problema de rebalance, a gente não vai dizer o motivo, só vou dizer o quê? Configura tal parâmetro que vai funcionar. O que o cara jogou na cara? Assim, ó, o Kafka que a gente tem não é o Kafka, é um outro sistema que vai pela API do Kafka, né? Então, assim, configura tal coisa. Aí eu falei, tudo bem, agora a gente tem uma resposta, né? Mas, assim, se o diretor não tivesse entrado, porque o quê? O diretor forçou o outro a soltar assim, oh, tem uma coisa que mudou sim, só que eu não posso revelar, porque é um segredo industrial. Aliás, vocês não podiam nem estar sabendo que esse é um segredo industrial. Mas, assim, né? O cara soltou isso, né? E aí mas assim, eu não ia conseguir extrair aquilo. Um cara que tá assim, uns 4 níveis abaixo da diretoria, não podia fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho relação nenhuma com essa. Aliás, eu não tenho relação nenhuma com nada. Eu sou só o cara que fornece o produto. Eu sou especialista do produto do outro lado. Eu falei assim, ó, produto nosso, não tem nenhum problema, né? O produto está funcionando corretamente, né? As configurações são essas e tá ok, né? E o cara que soltou lá. Então, assim, às vezes o diretor, ele tá lá. Ele não tá lá para encontrar culpado. Ele tá lá para mover as pecinhas que podem dar a solução. Então, assim, beleza. Não, eu preciso de uma máquina maior. Beleza, cara, quem que pode fornecer essa máquina maior ali? Ou quem que pode aumentar o budget? Ou quem que. Tipo, o diretor tá lá, não é para encontrar culpado e saber. Deveria, tá, galera? Deveria, sim. Eu sei que. Eu tô falando agora da melhor condição, né? Da condição dos sonhos, né? Ele deveria estar lá para o quê? Para encontrar, tipo, na hora que você chegar no impedimento, ele ser a pessoa, tipo, eu preciso de, por exemplo, eu preciso de um especialista em tal coisa, pera aí. Tanto que, assim, eu já aprendi isso, né? Eu sou o especialista Kafka, né? Eu sou um dos caras que mais manja Kafka dentro da empresa lá. E, do nada, assim, no começo, né? Eu era chamado, me adicionava um monte de War Room, até o momento que eu cheguei a ficar meio estafado, né? E aí eu falei, meu chefe falou assim, você só vai ser adicionado pro War Room
se alguém acima de você te adicionar. Se alguém que não está acima de você te adicionar. E aí isso acontecia. Às vezes o diretor de suporte me adicionava, né? E aí, tipo, fala assim, porra, o diretor, é o diretor de outro ramo, né? Eu não respondo a ele. Ele responde a um chefe, a um que tá acima de mim, mas eu não respondo a ele. E aí você só vai decepcionado a isso. E aí, assim, tipo, quando chamarem você e você não puder responder, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que informar a gente e a gente negocia ali imediatamente. E isso começou a acontecer comigo direto, né? É, ser ligado de madrugada, eu falei assim, tá bom, tudo bem, vocês precisam que eu vá? Você tem certeza? Então tá bom, então eu vou ligar pro meu diretor e aí a gente vai negociar pra eu entrar. Por quê? Porque, cara, assim, eu vou entrar no negócio, eu não vou ser pago? Ah, não, mas você entrou, mas quem te chamou? Tipo, você trabalha pra mim, né? Tem aquela a questão e isso, e talvez você que trabalha em empresa pequena, você fala, ah, não, mas como é que assim? Cara, isso é questão de budget, alocação de budget, assim, eu sou pago todas as vezes que eu entro, né? Na verdade, o que meu diretor reclamava, assim, que o cara acabava mexendo no budget dele. Ele falou assim, pô, eu tô alocando um cara ali em Kuala Lumpur pra ficar respondendo isso, e os caras te ligam. Então, quando acontecer isso, você me liga pra eu saber se, ó, pode ou não pode, se tem alguém ou não tem alguém, né? E já aconteceu disso. Tipo, eu liguei lá, falei assim, não, fica de boa. Curte teu sábado aí. Você não vai entrar nisso aí, a não ser que eu te ligue, né? Assim, o diretor tá lá pra quê? Pra conseguir alocar as pessoas certas, né? Porque, cara, tem pessoas que. Se eu entrei de férias, eu não vou estar em War Room. Se eu vou entrar de férias, eu ligo foda-se total. Meu celular aqui, o seu telefone que dá, eu não quero ser chamado e foda-se. Eu não entro em War Room, né? Mas voltando a falar de prevenção, né? Porque aqui a gente já tá com 16 minutos, né? E como prevenção, que eu falei assim, o ideal seria que a gente chegasse, quando a War Room acontecesse, ela não acontecesse novamente. Eu acho que toda War Room, e aí isso deveria ser uma regra máxima, e isso é uma coisa que, assim, eu lembro de ter ouvido falar da faculdade. Ah, o documento de post-mortem. Documento de post-mortem. E foi a primeira vez que eu vi um post-mortem, eu já tava com mais de 10 anos de carreira. Eu devo ter escrito os 2, 3 post-mortem na vida. E o que é o post-mortem, né? O pós-morte, né? É aquele documento que você escreve. Para quê? Para analisar o que aconteceu. E a intenção dele não é jogar, falar mal de ninguém. A intenção. A gente tem que pensar um pouco na questão de como é que as coisas se o que é o que a gente tem. O que é o certo a se fazer? O certo a se fazer é encontrar culpado. Encontrar culpado vai ajudar o quê? Assim, você vai encontrar um culpado, vai demitir alguém, você vai contratar alguém que você não sabe se a pessoa vai saber fazer aquilo ou não vai saber fazer aquilo. E detalhe, aquela pessoa que, porra, cara, falhei miseravelmente nesse deployment, a chance dele fazer um outro deployment com aquele é mais baixa do que a chance do que nunca falhou daquela forma, né? Então, assim, quando teve um War Room, eu falei assim, beleza, galera, ó, brigadão, todo mundo aqui que suou, que foi estressante, foi, assim, muito, assim, a gente conseguiu resolver esse problema, agora o sistema está operacional, e aí você chama os engenheiros mais experientes e fala assim, ó, agora vocês, vamos escrever um documento de post-mortem. O que esse documento tem que ter? Tem que ter o que aconteceu, primeiro assim, o que aconteceu, depois, por que aconteceu? O que gerou aquele bug? Por que, que aquilo aconteceu? Então, por que, que a gente tem que fazer isso? Pra gente ter que saber exatamente o que aconteceu. Porque assim, cara, não, porque começou a aparecer um monte de pointer ali pra frente. Porque, cara, tem um negócio que tá gerando entidade com o timestamp 0101 de 1970, que é o timestamp 0. O 1º de janeiro de 1970. E aí isso aí gera um monte de bug que às vezes a gente resolve que nem precisa resolver. Nem precisa. Porque assim, pô, sei lá, né? E aí esse documento ele tem que pensar no quê? Identificar corretamente o problema, identificar a origem do problema, a causa raiz, cara. Isso aí você tem que ir a fundo. Fala assim, ó, o que realmente originou, quais foram as causas raízes. Pode ter sido uma falta de validação de alguma coisa lá no início. Pode ter sido um deployment mal feito, pode ter sido um monte de coisa. Pode ter sido uma máquina mal configurada, uma variável de ambiente não setada, um monte de coisa pode ser, né? E aí, você vai fazer o quê? Depois, você vai explicar o que esse problema originou.
Como é que esse problema gerou aquele caos que gerou, né? E por fim, assim, quais são as ações que a gente pode fazer? Primeiro, para que esse problema não mais ocorra. Não, mas ocorre. Esse problema não pode. A gente vai adicionar um teste ali, um teste que valide e vai adicionar esse teste em todos os sistemas. Beleza. Sucesso, né? Ou a gente vai, sei lá, fazer um treinamento aqui para que as pessoas saibam que tal coisa. Beleza. Tipo, ou a gente vai investir mais em tal coisa. Beleza, assim. Às vezes é mais barato fazer um treinamento para a empresa toda do que ficar 10 horas sem nenhuma aquisição nova, né? Nenhum usuário novo entrando, né? E por fim, a gente tem que fazer assim, ó, como é que os outros times podem se quer precaver desses erros? Tipo, não, deu um erro aqui, então eu identifico esse erro e mando ele, isolo, fecho ele, né? Porque assim, problemas eles vão acontecer no futuro. A Warroom que você tá hoje, ela não vai ser a última. Assim, ela só vai ser a última se a empresa fechar. Mas ela não vai ser a última da sua vida, a não ser que você se aposente e vá morar no meio do mato, né? Mas assim, problemas vão acontecer. A gente só tem que garantir que esses problemas não aconteçam novamente. E o caminho da culpa, cara, é o pior caminho que existe. O caminho da culpa não resolve o teu problema. O caminho do aprendizado após o erro, sim, ele vai resolver o teu problema. Por quê? Porque no futuro o erro não vai acontecer novamente, né? Então é isso aí, pessoal. Eu poderia falar 10 horas aqui de um monte de casos, assim. Desde o caso que eu falei, o cara que mudou. O cara mudou a configuração, voltou atrás e achou que nada ia acontecer. Porra, se o cara fosse, putz, fizemos uma merda aqui, a gente mudou a configuração aqui, como é que a gente resolve? Tá dando erro em produção. Fala, coloca. Aí eu ia falar assim, ó, pega aqui, faz uma query aqui, a gente tem como fazer isso aqui em tópico, né? E aí você isola esse sistema, isola esse problema, né? A gente executa esse código aqui, a gente isola esse problema, né? Teria como fazer isso aí, né? Teria, né? Na verdade, assim, o Kafka Stream você tem como fazer o reset da aplicação, né? Então você faz o reset por um momento antes, depois apaga os save store dele e executa de novo. Acabou. Era só isso. Não. Você tem o timestamp? Tem. Você pega, volta para esse timestamp, apaga o state store e reinicia. Acabou. Vai funcionar. Né? Era isso que tinha feito. Mas o cara resolveu sustentar a mentira. Sustentou a mentira, a gente ficou correndo atrás do rabo um tempão até eu descobrir, pô, o problema é esse. E aí, quando você paga o problema esse, você tem que lidar com o erro das pessoas para eles assumirem os problemas. Né? Outra coisa é, o cara vem com solução pronta. Cara, você vem com solução pronta, você pode ficar correndo. Você não tem que vir. Você pode vir com hipótese. E se for tal problema? Se for tal problema, qual que é a solução? E aí você vai procurando a solução. Porque assim, você tem um problema. Soluções podem ou não podem resolver o problema. Mas uma boa análise do problema resolve muito mais o problema do que uma solução. Porque aí você vai, com uma boa análise eu posso chegar primeiro na causa raiz e depois na solução. Correta, né? Correta. Porque soluções elas são boas, elas só são válidas, elas são corretas. Se você acha que a solução. Se você não tem a certeza que a solução é correta, e se você tem a certeza que a solução é correta e ela não for, aí é pior ainda. Então é isso, pessoal. O Warroom é um mal necessário. Acontece, assim. Pode fazer o quê, né? Tipo, até na medicina acontece, quando tem um Warroom, tipo aquele bando de médico em cima lá, decidindo o que fazer, né? Tipo. Engenharia civil também acontece, fala, vou fazer uma junta aqui pra ver se. O que a gente faz com essa viga aí que quebrou, né? Tipo, ou quando o viaduto cai ali, pô, aquele viaduto caiu, o que a gente faz? A gente tem que ficar olhando pro viaduto cair nesse meio. Tá bom? Quando foi a última vez que olharam pra essa porra dessa ponte? Foi em 1960. Né? Então, assim, acontece, galera. É natural, acontece em todas as áreas. Engenharia civil, medicina, aviação, né? E aí, assim, 24 minutos eu tenho que acabar. A aviação é o melhor caso de Warroom que tem. Quando tem um acidente, ninguém encontra o culpado. Todo mundo vai encontrar o quê? Aconteceu um acidente, foda-se, né? Tipo, as pessoas já morreram, você não tem o que fazer mais, né? Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o porquê do problema e vai encontrar soluções que mitiguem o problema. É isso, tipo, e aí não tem culpados, quer dizer, tem culpados civis, né? Se, por exemplo, o caso da Voipés lá, tem um culpado civil que deveria estar preso, não está preso, mas tem um culpado civil não, criminal, né? Tanto civil quanto criminal, tem um culpado criminal ali que deveria estar preso, mas não está preso, né?
Deveria estar preso, mas que rico não é preso, né? Tipo, rico, não, os amigos aqui, né? Vamos dar um jeito, né? Por quê? Porque ignorou um engenheiro, né? É isso aí, pessoal, não ignore os engenheiros. Tenham pessoas que estejam focadas em resolver problemas e eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Esse é o maior cafezinho da história, então manda seu comentário aqui, dá o like, compartilha e joga naquele grupo lá de WhatsApp. Valeu!